A primeira coisa que fiz após renascer foi me casar com a beleza da escola, Liu Huyan, que estava paralisada há 10 anos. Todos achavam que eu estava louco, mas eu não consegui conter um sorriso torto. Apenas porque este mundo está prestes a passar por uma transformação. Todos irão despertar diversos talentos de acordo com as doenças que possuem. Despertarão vários talentos. Quanto mais grave a doença, mais forte o talento. Algumas pessoas com paronitia despertaram o talento pés do demônio. Algumas pessoas com hemorroidas graves despertaram o homem de ferro anal. Algumas pessoas com diabetes despertaram o guerreiro doce. E na minha vida anterior, eu só tive um resfriado leve. Despertei o talento mais inútil. Na minha vida anterior, não só fui atormentado por espíritos malignos, e no final fui torturado até a morte. Mas a beleza da escola, Liu Huyan, tinha uma doença terminal antes da transformação. E isso foi causado por algum tipo de acidente. Estava completamente paralisada, tornando-se uma pessoa em estado vegetativo. Era um final que parecia certo, a morte. Mas após a chegada da anomalia, Liu Yanyan despertou um nível divino de linhagem dracônica. Ela poderia até se tornar uma existência proibida em todo o reino dos dragões. Mas apenas eu sabia que ao ter um contato íntimo com ela, eu poderia obter um poder tão aterrador quanto o dela. Atualmente, Liu Yanyan era apenas uma pessoa comum. Talvez eu pudesse encontrar uma maneira de dominá-la. Se eu tivesse sucesso, ganharia o poder de dominar tudo. Se falhasse, seria o fim para mim. Sem hesitar, eu corri direto para a UTI do hospital. Agora eram 11h50 da noite. Restavam apenas 10 minutos até a anomalia chegar. Não havia mais tempo. Hoje, eu iria me casar com Liu Yanyan. O local seria aqui mesmo, na UTI. Liu Yanyan estava vestindo um uniforme hospitalar branco. Ela estava deitada tranquilamente na cama do hospital. A pele dela é muito pálida. E nem parece ter qualquer cor no rosto. Olhando para Liu Yanyan à minha frente, senti uma emoção indescritível no meu coração. E havia menos de 10 minutos restantes. O corpo dela iria sofrer uma transformação. Despertar o lendário talento divino. O sangue do dragão branco. Nesse momento, eu tirei diretamente o respirador de Liu Yanyan e joguei-o para o lado. Então, abracei Liu Yanyan em meus braços. Olhando para os lábios pálidos e sem cor de Liu Yanyan, eu não hesitei e a beijei diretamente. De repente, senti o corpo delicado de Liu Yanyan tremer. Ela, surpreendentemente, colocou uma mão diretamente na minha cintura. Como uma pessoa em estado vegetativo pode reagir? Deixa pra lá, não importa tanto. Agora o tempo é curto. E não tenho tempo para observar a situação de Liu Yanyan. Eu comecei a pressionar Liu Yanyan ainda mais. Num piscar de olhos, a madrugada já chegou. Um aterrorizante relâmpago atingiu a terra instantaneamente. A lua originalmente prateada, neste momento, já se transformou em um vermelho sinistro. Essa força se transformou em chuva de sangue que desceu do céu. Todas as pessoas atingidas pela chuva de sangue instantaneamente sofreram mutações. Em seguida, se tornaram espíritos malignos aterrorizantes. E aqueles que não foram atingidos ainda não perceberam. Foram atacados e mordidos por aqueles que se transformaram em espíritos malignos. Aqueles que foram mordidos também sofreram mutações em um instante, tornando-se semelhantes aos espíritos malignos. Incontáveis espíritos malignos exalavam uma aura de terror e solidão. Seus corpos sofreram mutações completas, tornando-se monstros aterrorizantes semelhantes a zumbis. Entre os sobreviventes que não se tornaram espíritos malignos, algumas pessoas já despertaram diversos tipos de habilidades. Um jovem com problemas de visão despertou o poder dos olhos laser. Meus olhos emitem uma luz ardente, capaz de matar facilmente esses espíritos malignos aterrorizantes. Neste momento, do meu lado, posso sentir claramente a mudança no corpo de Liu Yanyan. O corpo dela estava se tornando gradualmente quente e ardente. É como se eu fosse um enorme saco de água quente. Mas neste momento, eu não me atrevo a soltar Liu Yanyan, porque eu não sinto que um novo talento tenha despertado. Não seria necessário um contato mais íntimo? Olhando para a porta fechada atrás de mim, eu cerrei os dentes. Olhei novamente para o belo rosto de Liu Yanyan. Desculpe, Liu Yanyan. Eu também não quero fazer isso. Mas para sobreviver, só posso te fazer isso. Depois de dizer isso, eu arranquei diretamente o vestido vermelho dela. E então a abracei em meus braços. Neste momento, posso sentir ainda mais claramente a temperatura ardente do corpo dela. Neste momento, o corpo delicado de Liu Yanyan tremia ainda mais intensamente. Após um momento de paixão, daqui a 3 minutos, tudo voltou à calma. Eu soltei um suspiro profundo. A inquieta Liu Yanyan também se acalmou. Como ainda não obtive o talento? Será que os rumores estavam errados? Eu já fiz tudo o que podia fazer agora. Mas ainda não apareceu nenhuma nova força. Realmente não sei quem foi o idiota que inventou essa história. Eu realmente acreditei. Deixa pra lá, se tiver que morrer, que morra. Afinal,
não é a primeira vez. Eu decidi me entregar e deixar tudo de lado. Mas foi então que Liu Yannian de repente moveu todo o seu corpo. Antes que eu pudesse reagir, ela mordeu meus lábios. Em um instante, eu senti uma dor aguda. Eu franzi a testa imediatamente e mordi a língua de Liu Yannian. Foi então que de repente senti uma força aterrorizante invadindo meu corpo. Que força poderosa! Agora eu finalmente sei o que significa estar com Liu Yannian. O que significa contato íntimo. Na verdade, é só se abraçar e se mordiscar. Então tudo que fiz antes não serviu para nada. Mas neste momento, não consigo pensar muito. Porque a força de Liu Yannian é realmente aterrorizante. Uma força dominadora estava constantemente atacando minhas vísceras. Como se estivesse prestes a te explodir. Eu mordo os dentes e persisto. Preciso aguentar. Se eu não aguentasse, meu corpo explodiria e eu morreria. Mas foi então que, de repente, senti uma sensação de rasgo nas costas. Em seguida, 2 corpos de dragões negros e aterrorizantes surgiram da minha pele. Os 2 dragões negros se estendiam como tentáculos. O olhar feroz exala uma atmosfera aterrorizante, como se fosse um verdadeiro dragão do apocalipse. Consegui. Agora meu corpo foi completamente transformado pelo poder de Liu Yannian. Despertei a linhagem suprema do dragão negro. Não é de se admirar. Liu Yannian possui a linhagem suprema do dragão branco. Então, eu sou naturalmente o dragão negro. E minha força parece ser ainda mais poderosa do que a de Liu Yannian. Neste momento, após despertar, um painel de habilidades apareceu diante de mim. Nome, Zhou Tian. Linhagem, Corpo do Dragão Negro Supremo, 1% desbloqueado. Cultivo, Estado de Pico 1 em 10.000. Nível Divino, Muro Incolor, Muro Branco, Explosão de Raio, Devorar, Fogo do Purgatório. Poder Divino, Reino Supremo Incolor. Reino Supremo de todas as manifestações. Arma, Lança de Sangue. Entrada oculta, devorar espíritos malignos pode aumentar o limite de poder. O terror é realmente aterrador. Eu sinto, incrédulo, o poder que tenho agora. Há até uma ilusão. Mesmo os mais fortes da minha vida passada, diante de mim são apenas criaturas insignificantes. O mais forte do Reino Dragão na vida passada era uma mulher que se autodenominava Imperatriz. Ela era jovem, mas sofria de várias doenças terminais. Após a chegada da anomalia, a Imperatriz despertou imediatamente um talento de nível SSS. Ela possuía inúmeras e aterradoras habilidades. Ao surgir, ela dominou todo o Reino Dragão. Mas agora meu poder supera de longe o da Imperatriz. Por mais forte que a Imperatriz fosse, ela ainda era uma mortal. E eu sou um verdadeiro deus. Nesse momento, percebi um movimento ao meu lado. Neste momento, Liu Yannian também passou por uma grande transformação. O vestido vermelho que ela usava agora estava sendo manchado por uma energia negra. Parece que, assim como na vida passada, ela vai se transformar em um espírito maligno. Mas já que estou aqui, naturalmente, não vou permitir que você faça isso. Em seguida, eu imediatamente ativei o poder divino dentro de mim, que avança em direção a Liu Yannian. Mesmo que ela não esteja consciente agora, ela imediatamente tentará atacar assim que sentir meu movimento. E agora meu poder é muito superior ao dela. Com apenas um pensamento, eu consegui controlar completamente Liu Yannian. Com a minha ajuda, a mutação nela foi rapidamente controlada. Sua aura também começou a mudar gradualmente. Não é mais tão aterrorizante e sombria como antes. Em vez disso, tornou-se gradualmente radiante e sagrada. Depois de fazer tudo isso, meu olhar voltou a Liu Yannian. E vi que ela ainda não tinha nenhuma reação. Então, me preparei para levá-la embora. Eu originalmente queria segurá-la em meus braços. Mas no momento em que minha palma tocou Liu Yannian, eu de repente senti uma consciência se conectar comigo. O que? Eu realmente estabeleci uma conexão espiritual com Liu Yannian. E essa conexão espiritual parece ser dominada por mim. Ou seja, eu posso ativamente controlar Liu Yannian para fazer qualquer coisa. Isso é interessante. Então ela não está apenas à minha mercê. Neste momento, os cantos da minha boca se curvaram levemente. Meu olhar se fixou em Liu Yannian. Me conte uma piada. Eu disse a Liu Yannian. Mas ela não teve nenhuma reação. Parece que estou dificultando para ela. Agora, a consciência de Liu Yannian ainda está bastante confusa. Não é muito diferente de um zumbi. Eu a levei diretamente para fora da janela do hospital. Na rua, há uma matança infindável de espíritos malignos. Eu canalizei o poder divino dentro de mim. Imediatamente, invoquei um raio em direção a eles. O terror misturado com o poder da punição divina pode destruir tudo. Com apenas um golpe, matei pelo menos 100 espíritos malignos. O consumo de poder divino é um pouco alto. Com a minha capacidade atual, posso usar habilidades divinas no máximo umas 10 vezes. Então, já que é assim, vamos para o combate corpo a corpo. Eu peguei diretamente minha lança de sangue. Eu ataquei novamente esses espíritos malignos.
E Liu Yannian também não hesitou em seguir, embora a força dela não seja como a sua. Ainda assim é bastante aterrorizante. Matar esses espíritos malignos é tão fácil quanto esmagar uma formiga. As pessoas ao redor, ao verem essa cena, ficaram com os olhos arregalados, completamente sem acreditar no que viam. Disseram que eram apenas pessoas comuns. Vocês estão totalmente trapaceando. Os espíritos malignos em um raio de várias milhas foram rapidamente eliminados por mim. E minha capacidade também teve um grande aumento. Meu cultivo passou de 1/10 de milésimo do pico para 2/10 de milésimo do pico. E esses que matei eram apenas os espíritos malignos de nível F mais comuns. Quando eu encontrar algumas entidades malignas de nível S no futuro, estimo que o aumento de poder será ainda mais significativo. Após 2 noites de massacre, eu não estou nem um pouco cansado. Na verdade, estou cada vez mais alerta. Infelizmente, no início do apocalipse, as entidades malignas desaparecem durante o dia e só reaparecem à noite. Deixa pra lá. Vou acumular experiência amanhã à noite. Hoje vou dormir mais cedo abraçado à minha esposa. Ao mesmo tempo, Escritório de Pesquisas Públicas de Jiangai. Este é um departamento especial. Antes do apocalipse, aqui, existiam algumas pessoas extraordinárias, e eles eram chamados de usuários de poderes especiais. E após a chegada da mutação, o poder dentro desses usuários de poderes especiais se transformou novamente, e eles adquiriram um poder ainda mais aterrorizante. Em seu imenso poder, o Escritório de Pesquisas Públicas assumiu diretamente o controle do governo e das Forças Armadas de Jiangai. Tornou-se o único comandante. Dentro do Escritório de Pesquisas Públicas, o diretor Ouyanzu está sentado em sua cadeira de chefe. O olhar está um pouco sério. De acordo com os registros dos satélites, esta noite, em toda a cidade de Jiangai, cerca de 1 milhão de pessoas morreram nas mãos dos espíritos malignos, ou se transformaram em espíritos malignos. E após nossos esforços, um total de 3.000 despertos foram levados para o escritório de pesquisa. Ouvindo o relatório do secretário, no início, o diretor estava um pouco satisfeito consigo mesmo. Afinal, em outras cidades, em uma noite, não foram apenas alguns milhões que morreram. Facilmente foram dezenas de milhões. E várias pequenas cidades foram completamente aniquiladas. Mas o diretor, ontem à noite, apareceu um monstro na cidade de Jiangai. A razão pela qual Jiangai não sofreu tantos danos é principalmente por causa deste ser, mas não tenho certeza se ele é humano. Neste momento, estou vestido de preto com cabelo prateado. Atrás de mim, há 2 dragões negros ferozes. A aura violenta que emano é evidente. A lança ensanguentada em minha mão parece vir de uma arma divina do abismo. Nenhum espírito maligno pode impedir seus passos. Em um piscar de olhos, ele pode facilmente exterminar centenas de espíritos malignos. E não é só isso. Ao lado de Zhou Tian, há uma mulher que o acompanha de perto. Essa mulher, vestida de maneira tão pura, parece tão sagrada. Mas sua ação é ainda mais violenta do que a de Zhou Tian. Poderosas ondas de força explodem das mãos da mulher. Sangue negro e roxo respinga em seu corpo. Mas isso não a afeta de forma alguma. É como se ela fosse uma verdadeira fada, imune à sujeira do mundo. Que tipo de aberração é essa? Ouyanzu, ao ver essa cena, não pôde deixar de puxar o ar friamente. Ele já viu pessoas com habilidades especiais. Ele tem vários despertos sob seu comando. Mas mesmo os poderosos despertos não se comparam a Zhou Tian nem um pouco. Mas de acordo com nossa investigação, essa pessoa é um dos nossos, da cidade de Jiangai. A mulher ao seu lado se chama Liu Yannian. Sofre de uma doença mental grave. E recentemente aconteceu algo. Um acidente a deixou em estado vegetativo. Quanto a por que os dois se encontraram, ainda não foi investigado claramente. A secretária me apresentou lentamente, mas Ouyanzu só prestou atenção em uma palavra-chave, que é que Zhou Tian e Liu Yannian são humanos. Desde que não sejam espíritos malignos, não representarão uma ameaça para a cidade de Jiangai. Precisamos atrair esse tipo de forte. Eles têm um poder que é de elite em todo o reino do dragão. E isso ainda é no início do despertar. Não consigo imaginar até onde eles crescerão no futuro. Você deve enviar alguém imediatamente, para tentar trazê-lo para o nosso lado no Bureau de Pesquisas Públicas. Nesse momento, a secretária de repente recebeu uma informação. Não é bom. A posição atual de Zhou Tian tem uma anomalia nas ondas de energia. A avaliação preliminar indica que é pelo menos um espírito maligno de nível S. Ouyanzu arregalou os olhos. Não conseguia acreditar completamente nisso. Zhou Tian e Liu Yannian definitivamente não podem morrer nas mãos deste espírito maligno. Você deve imediatamente mobilizar um grupo dos mais fortes despertadores para apoiar Zhou Tian. Do outro lado, porque agora Liu Yannian não tem consciência própria. Então, ao atacar, não sabe como ter piedade.
Ao enfrentar um espírito maligno de nível F, ela também ataca com tudo. Isso levou Liu Yanyan a esgotar completamente sua força agora. Ela precisa descansar. Mas nesse momento, eu de repente senti uma onda vindo do chão. Um poderoso espírito maligno apareceu. Imediatamente percebi que algo estava errado. Eu apertei firmemente a lança de sangue em minha mão. Imediatamente expanda minha consciência ao redor. Era na verdade um espírito maligno de nível S, o cão de 3 cabeças do inferno. Este é um dos espíritos malignos mais difíceis de lidar neste mundo. Se considerarmos a força individual, seu poder não é tão forte. Mas eles agem em grupo. Dezenas no mínimo, até milhares no máximo. E esta S do cão de 3 cabeças do inferno à minha frente. Pelo menos pode comandar milhares de criaturas de baixo nível. Os despertadores geralmente são divididos em níveis de 1 a 9. Criaturas malignas de nível S como esta. Pelo menos um despertador de nível 7 tem a capacidade de lutar. E ainda não há garantia de vitória. Mas com a minha força atual, não o subestimo. Neste momento, percebo que há uma mulher à frente do grupo de cães. Será que esses cães do inferno foram atraídos por ela? Realmente é uma estrela do azar. Mas para mim, isso é perfeito agora. Esse tipo de criatura maligna em grupo é mais benéfico para eu ganhar experiência. Mas não estou subestimando a situação. Levantei a lança que estava na minha mão e apontei para a mulher à minha frente. Assim que ela fizer qualquer movimento suspeito, poderei eliminá-la imediatamente. A mulher está se aproximando cada vez mais de mim. Ao descobrir que sou humano, ela ficou radiante de alegria. Irmão, não ataque, eu sou humano. A mulher imediatamente falou com ansiedade. Observando de perto, vi que esta mulher carregava uma espada nas costas. Ela tinha um cantil de vinho preso à cintura. Se não me engano, entre os 10 melhores guerreiros do Reino Dragão na vida passada, havia um que se autodenominava o Imortal da Espada do Vinho. Parece que é o mesmo caso. Ao ouvir o que eu disse, a mulher imediatamente ficou muito agitada e nervosa. Irmão, eu despertei como um Imortal da Espada do Vinho. Meu nome é Gukin Gru. Você pode me ajudar? Aqueles cães loucos atrás de mim querem me levar de volta como esposa. Desde que você esteja disposto a me salvar, eu serei seu servo. Espíritos malignos de nível S geralmente despertam inteligência. Gukin Gru estava tão angustiada que quase chorou. O que há em você que vale a pena eu te salvar? Afinal, este é um espírito maligno de nível S. Enquanto os dois conversavam, os inúmeros cães de inferno ao redor. Os 3 cães de guarda já o cercaram. Eles exibem suas presas afiadas, emanando uma infinidade de intenções assassinas. Foi então que o rei dos cães de 3 cabeças falou. Pequena beleza, você só precisa ser a esposa deste rei. Eu a colocarei abaixo apenas de mim e acima de 10.000 cães. O rei dos cães de 3 cabeças me avaliou com o olhar. Seu olhar imediatamente se tornou ainda mais feroz. Humano, você realmente está pensando em ser o herói que salva a donzela? A voz fria do rei dos cães de 3 cabeças chegou aos ouvidos de Zhou Tian. Mesmo que eu salve a donzela, o que você pode fazer comigo? Apenas com você, um humano, ainda quer desafiar este rei? No entanto, este rei vê que você tem alguma força. Você só precisa se ajoelhar e me chamar de senhor. Eu pouparei sua vida. Ao ouvir isso, franzi instantaneamente a testa. Cão idiota, você está pedindo para morrer. A lança de sangue em minha mão imediatamente emitiu uma luz estranha. Em seguida, ataquei diretamente o rei dos cães de 3 cabeças. Neste momento, o rei dos cães de 3 cabeças ficou extremamente furioso. Abrindo a boca, imediatamente lançou uma enorme bola de fogo. Voou diretamente em minha direção. E eu não tinha a menor intenção de desviar. Fui direto ao encontro. A lança de sangue cortou a bola de fogo do rei dos cães de 3 cabeças. Instantaneamente, emitiu um som estridente. Eu ignorei diretamente o dano da bola de fogo. Cortei a bola de fogo ao meio. O rei dos cães de 3 cabeças parecia um pouco surpreso, conseguindo bloquear o ataque deste rei. Filhos, despedacem-no para mim. Incontáveis cães infernais de 3 cabeças correram em minha direção. E eu não queria continuar perdendo tempo, preparando-me para acabar com eles antes do amanhecer. Instantaneamente, a força em meu corpo explodiu completamente. Uma aura aterrorizante envolveu esses cães infernais de 3 cabeças. Muro branco supremo. Acompanhado por um movimento de pensamento. O poder divino em meu corpo se transformou em uma esfera de luz branca. A área coberta pela luz branca ficou completamente paralisada. Num instante, dezenas de milhares de Cérberos foram invadidos por essa força. Imediatamente, suas formas e espíritos foram destruídos, suas almas dispersas. Por fim, fixei meu olhar neste cão de 3 cabeças rei. Eu não tinha a intenção de matá-lo instantaneamente. Mas o cão de 3 cabeças rei, atingido pela força, também sofreu graves danos. De suas 3 cabeças, agora resta apenas uma. Ele se sentou no chão, atônito, olhando para mim. Como você pode ser tão poderoso?
Como pode haver um ser humano tão aterrorizante neste mundo? O cão de 3 cabeças rei disse, em desespero. Ele finalmente percebeu que ele havia provocado uma existência tão aterrorizante. Você realmente é forte, mas diante de mim, você não é mais que uma formiga. Nesse momento, o cão de 3 cabeças do inferno, em desespero, falou: Por favor, me deixe viver, eu estou disposto a ser seu montaria. Você realmente acha que merece ser meu montaria? Em seguida, apertei o punho e desferi um soco com força. Instantaneamente, uma poderosa força envolveu o rei dos cães de 3 cabeças. Então, foi comprimida a um nível aterrorizante. Em um instante, o rei dos cães de 3 cabeças se transformou diretamente em uma nuvem de sangue. Ele desapareceu deste mundo. Neste momento, uma pedra cristalina roxa em forma de losango caiu no chão. Eu a peguei em minhas mãos. Esta é a cristalização do poder do rei dos cães de 3 cabeças. Pode ajudar o desperto a aumentar seu poder. E como um espírito maligno de nível S, também contém o poder exclusivo do rei dos cães do inferno. No entanto, eu não estou nem um pouco interessado. Porque eu não preciso aumentar meu poder através de pedras espirituais. A herança do rei dos cães infernais contida aqui também é inútil para mim. Imediatamente, joguei para Gukingru, que ao lado ainda estava em estado de confusão. Ele morreu assim? O rosto de Gukingru mostrava uma expressão de incredulidade. Ela viu pessoalmente o poder deste rei de 3 cabeças. Espírito maligno de nível S. Para pessoas comuns, definitivamente é uma existência aterrorizante de nível pesadelo. Mesmo sem mencionar este rei de 3 cabeças do inferno de nível S. Somente essas mais de 10.000 3 cabeças podem destruir uma cidade. Mesmo que sejam 10.000 porcos. Para matar todos, uma pessoa ficaria exausta a ponto de quase morrer. Mas você os eliminou todos instantaneamente. Isso virou de cabeça para baixo a visão de mundo de Gukingru. Eu olhei para Gukingru, que ainda estava atordoada. Imediatamente franzi a testa. O que você está esperando? Coma esta pedra espiritual. Gukingru reagiu imediatamente ao ouvir minhas palavras. Sem hesitar, ela engoliu esta pedra espiritual roxa. De uma só vez. Ao ver essa cena, eu não pude deixar de balançar a cabeça. Embora Gukingru tenha despertado o talento S de espadachim do vinho, por que ela parece um pouco boba e não muito inteligente? Este ainda é um dos 10 melhores poderosos do reino do dragão na vida passada? Assim que Gukingru consumiu a pedra espiritual de nível S, uma poderosa força imediatamente fluiu para dentro de seu corpo. Ela começou a percorrer livremente dentro do corpo de Gukingru. Isso estimulava seus órgãos internos. De repente, o corpo delicado de Gukingru ficou um pouco quente. Seu peito subia e descia incontrolavelmente. Seu olhar também se tornou um pouco confuso. Não deve haver veneno aqui, certo? Eu me sinto tão mal. Gukingru me olhou com um olhar um pouco triste. Ela parecia prestes a chorar. Se você conseguir sobreviver, então poderá obter um poder extremamente forte. Mas se não conseguir sobreviver, então só haverá um caminho para a morte. E quando Gukingru ouviu o que eu disse, ela ficou ligeiramente surpresa. Mas logo depois, sua expressão se tornou determinada. Eu vou me esforçar para viver. Uma onda de terrorosas energias negras começou a surgir ao redor de Gukingru. A cor do rosto de Gukingru estava piorando cada vez mais. Essa força aterrorizante parecia que no próximo momento iria explodir seu corpo. Ela realmente não conseguia suportar a pedra espiritual de nível S. É uma pena. Justo quando eu pensei que Gukingru ia morrer, sua condição de repente começou a melhorar. O rubor em seu corpo começou a desaparecer rapidamente. A força violenta dentro dela também começou a se acalmar gradualmente. Parecia que tudo estava prestes a voltar ao normal. Eu senti uma poderosa força. Gukingru estendeu sua delicada mão. Uma chama aterrorizante surgiu instantaneamente do centro de sua mão. Era nada menos que o inferno. Esta é a chama do cão de 3 cabeças do inferno. Ela realmente adquiriu esse tipo de habilidade. E ainda foi elevada ao 3º nível. Gukingru olhou para mim com alegria. Seus olhos estavam cheios de sentimentos ardentes. Tudo isso é porque eu a ajudei a ter. Caso contrário, nem pense em aumentar seu poder. Ela poderia acabar morta na boca do cão de 3 cabeças do inferno. Neste momento, eu falei: parece que você teve sorte, então venha comigo. Agora eu despertei o sangue do dragão negro celestial. Estou destinado a ser um dos maiores poderosos deste mundo. E eu também estou preparando para construir meu próprio poder. O nome será Tribunal do Dragão Negro. E Gukingru será a primeira pessoa a se juntar ao Tribunal do Dragão Negro. Gukingru ficou radiante ao ouvir minhas palavras. Ela já viu meu poder. É forte a um nível absurdo. Depois de falar, me preparei para sair daqui. Mas eu mal dei alguns passos. As 2 serpentes negras atrás de mim instantaneamente ficaram inquietas. Isso não é bom. Há perigo.
Há despertos se aproximando de nós, e não são poucos. Pelo menos 3.000 pessoas. Em pouco tempo, um grupo de pessoas apareceu diante de mim. Essas pessoas estavam vestindo uniformes de combate padrão, e ainda estavam armadas com várias armas de fogo. Nesse momento, um homem de cabelo curto correu rapidamente em minha direção. Senhor Zhou, somos da Agência de Pesquisa de Opinião Pública de Jiangai. Viemos aqui para te ajudar desta vez. Detectamos a presença de espíritos malignos nas proximidades. Preocupados que você não conseguiria lidar com isso, viemos especialmente. O homem de cabelo curto falou de forma muito respeitosa, sem qualquer intenção hostil. Você está dizendo que a presença de espíritos malignos é por causa disso? Eu apontei para o lado. O homem de cabelo curto olhou para onde eu estava apontando, um pouco confuso. Ele apenas olhou e imediatamente franziu a testa. Porque atrás de mim havia uma montanha de cadáveres. Incontáveis corpos de cães de 3 cabeças do inferno estavam empilhados, formando pequenas colinas. Esses espíritos malignos têm força acima do nível F. E há até um espírito maligno de nível S. O homem careca me olhou incrédulo. A força do senhor é realmente aterrorizante. Não sei se o senhor tem interesse em se juntar ao nosso departamento de pesquisas. Nosso departamento de pesquisas agora unificou o governo e as forças armadas da cidade de Jiangai. Se você se juntar, com certeza poderá obter recursos extremamente valiosos. Ele deve atrair talentos como eu. Mas neste momento, Wang Yagao esqueceu. Um pequeno departamento de pesquisas. Conseguirá acomodar um grande Buda como eu? Não é possível que eu me junte ao departamento de pesquisas. Mas posso considerar incluir vocês, todos no meu Palácio do Dragão Negro. Assim que terminei de falar, num instante, todos os usuários de habilidades ficaram agitados. Você quer que nos tornemos seus subordinados? Está sonhando. Nós somos pessoas do governo. Mesmo que você seja forte, como poderia ser um rival do governo? Por que você está tão arrogante? Realmente acha que temos medo de você? De que adianta ser forte apenas você? Nós temos tantas pessoas do nosso lado. Esses 2 despertos ainda estão loucamente buscando a morte. Eu ainda não tinha agido, mas ao meu lado, Gu Qingru se moveu instantaneamente. A força dentro do corpo flui rapidamente. A lâmina de sua espada instantaneamente disparou 2 raios de luz em direção a eles. Esta luz da espada é tão afiada que parece capaz de cortar tudo. Junto com isso, há uma terrível chama fria e sombria. Disparou diretamente em direção ao centro da testa dos 2. Um deles morreu instantaneamente. E a força do outro era claramente um pouco mais forte. Ele imediatamente reagiu e tentou resistir. Mas Gu Qingru absorveu o poder da pedra espiritual de nível S. Como poderiam essas pessoas resistir a isso? Em um instante, o outro também caiu morto. Ao ver essa cena, Wang Yagao ficou com a pele arrepiada. Como é que todos ao seu redor são monstros? Aquele assunto de se juntar ao Palácio do Dragão Negro. Eu ainda preciso voltar e discutir isso com o diretor. Wang Yagao, vendo que a situação não era boa, se preparou para levar as pessoas embora. Não se preocupe, não precisa incomodar aquele diretor seu. Deixei-o ser apenas um comandante sem tropas. Neste momento, meu olhar se tornou frio e eu saltei imediatamente. Eu olhei para todos de cima, com uma postura dominante. Em seguida, ativei uma parede incolor que envolveu todos. Era como se fosse meu domínio. Qualquer um aqui perderia todo o seu poder. Dou a vocês uma última chance. Ou se juntem ao meu Palácio do Dragão Negro. Ou então todos vocês morrerão. Sob minha pressão poderosa, ninguém se atreveu a resistir. Eles até estavam dispostos a se tornar meus subordinados. Não sei como você se chama, irmão mais velho. Todos disseram respeitosamente. Vocês podem me chamar de Dragão Negro Celestial. Em seguida, meu olhar se voltou para este Wang Yagao. Porque sua força é o mais forte talento de classe A. E agora ele já alcançou o 2º nível. Minha voz era neutra, sem qualquer emoção. E você, Wang Yagao? E neste momento, o suor frio escorria abundantemente de Wang Yagao. Ele não é um idiota. Como poderia me recusar neste momento? Se ousar recusar, só terá um caminho, a morte. Eu me curvo diante do Senhor Dragão Negro. Em seguida, ele imediatamente se ajoelhou diante de mim, muito respeitoso. Os outros, ao verem Wang Yagao, também concordaram. Todos se ajoelharam no chão. Curvamo-nos diante do Senhor Dragão Negro. Todos disseram em uníssono. Ao ver isso, fiquei muito satisfeito e então fiz um gesto com a mão. Correntes de poder divino imediatamente fluíram para dentro desses indivíduos, parasitando as profundezas de suas almas. Desde que eles ousem ter dúvidas, eles imediatamente sofrerão a retaliação do poder divino e serão aniquilados. Vocês vão comigo até a Universidade de Tecnologia Jiangai. Wang Yagao, vá avisar aquele diretor. Diga a ele para se preparar, eu em breve assumirei tudo dele. Ao ouvir as palavras de Zhou Tian, Wang Yagao acenou com a cabeça, sem ousar contradizer. Neste momento,
eu me dirigi à Universidade de Tecnologia Jiangai. Wang Yagao voltou sozinho para o escritório de pesquisa. O diretor Ou Yanzu estava analisando a situação recente, mas logo a porta foi batida. Ou Yanzu disse desinteressadamente: Wang Yagao, por que você voltou tão rápido? Qual é a situação do Zhou Tian? Diretor, a partir de agora somos subordinados de Zhou Tian. Ou Yanzu olhou para Wang Yagao à sua frente, incrédulo. O que você quer dizer com que agora somos subordinados de Zhou Tian? Senhor, os tempos mudaram. A força do Senhor Zhou Tian é sem precedentes. Não apenas você. Mesmo os mais poderosos do Reino do Dragão, diante de Zhou Tian, são apenas formigas. Você não viu aquelas dezenas de milhares de espíritos malignos comuns. E ainda havia aqueles espíritos malignos de nível S, lendários. Eles foram eliminados com facilidade pelo nosso mestre. Ao ouvir as palavras de Wang Yagao, Ou Yanzu também ficou com uma expressão sombria. Zhou Tian é realmente aterrorizante. Isso ainda pode ser considerado um humano? Mas mesmo assim, meu departamento de pesquisa não pode ser facilmente tomado por ele. Talvez ele seja forte, mas pode resistir a armas nucleares? No pior dos casos, eu vou acabar com ele junto comigo. Ou Yanzu disse com um tom feroz. O departamento de pesquisa é o resultado de muitos anos de trabalho duro. Como eu poderia me submeter a ele? Nesse momento, uma névoa negra começou a emanar de Wang Yagao. Uma névoa negra começou a se espalhar. Em seguida, transformou-se diretamente em uma sombra de tigre negro. Já que você pode representar uma ameaça ao nosso líder, então eu vou me livrar de você primeiro. Wang Yagao não hesitou e atacou diretamente Ou Yanzu. O que você está fazendo? Ou Yanzu franziu a testa, incrédulo. Ele olhou para Wang Yagao à sua frente. Ele nunca imaginou que seu antigo subordinado leal agora estaria atacando. Wang Yagao agora é ainda mais poderoso do que antes. É completamente querer se matar diretamente. Se você se juntar obedientemente ao Palácio do Dragão Negro do Senhor, eu não vou te dificultar. Mas já que você não quer, sinto muito. Wang Yagao disse isso enquanto canalizava seu poder em direção a Ou Yanzu. Cada um de seus ataques continha o poder do Tigre Negro. Ou Yanzu não era de forma alguma um oponente para o Tigre de Jade. Ele foi gravemente ferido em menos de alguns minutos. Ele desmaiou nas mãos de Wang Yagao. A partir de agora, o escritório de pesquisas não existe mais. O que existe agora é apenas o Palácio do Dragão Negro. Wang Yagao pegou o celular de Ou Yanzu. Ele enviou uma mensagem a todos os membros do escritório de pesquisas. Nesse momento, eu já havia chegado à entrada da Universidade Jiangai. Assim que entrei no campus, senti um cheiro horrível de sangue. É evidente que muitas pessoas morreram aqui ontem. Irmão, o que estamos fazendo nesta universidade? Eu disse calmamente que vim me vingar. Irmão, quem se atrever a te incomodar, eu vou ajudar a resolver isso. Gu Qingru imediatamente disse de forma séria. Eu não falei, mas olhei para trás. Para os mais de 3.000 despertos. Agora eles já se tornaram todos meus subordinados. Agora, vamos usar temporariamente a Universidade Jiangai como base. Vocês primeiro procurem um lugar para descansar. Depois de organizar esses subordinados, eu segui em frente sem hesitar. Mas, nesse momento, Liu Yannian, que estava logo atrás de mim, de repente parou os passos. O que houve? Perguntei, confuso. Liu Yannian não disse nada e olhou fixamente para a localização do dormitório feminino. O olhar que antes era calmo, de repente, emitiu uma onda de intenção assassina. Até mesmo a aura ao seu redor, neste momento, tornou-se ainda mais estranha e sinistra. Você também quer se vingar? Então vá. Foi nesse momento que ele pensou em Liu Yannian. Por que Yannian se tornou uma pessoa em estado vegetativo? Não era apenas porque ela sofria de uma grave doença mental. Há outras razões. Já que ela quer se vingar, eu naturalmente não vou impedi-la. Neste momento, Liu Yannian imediatamente caminhou em direção ao dormitório feminino à frente. Não andou muito e seu corpo simplesmente desapareceu daqui. Quando apareceu novamente, já estava no dormitório feminino. Dentro do dormitório feminino, apenas passou uma noite e o dormitório já havia perdido metade. Eles ou se tornaram espíritos malignos, ou foram mortos por espíritos malignos. As poucas pessoas restantes se dividiram em pequenos grupos, aconchegando-se no dormitório. Ainda assim não se atreviam a sair. Mas o dormitório 404 era diferente. Uma mulher estava muito relaxada, sentada no colo de um homem, de frente para um espelho, se maquiando. Sua beleza poderia ser considerada de nível influenciador, e combinando com seu corpo curvilíneo, dizer que ela é a rainha da escola não seria exagero. Em seguida, essa mulher lançou um olhar desdenhoso para as outras colegas de quarto. O espírito maligno do lado de fora desapareceu. Agora todos vocês vão procurar comida. Se não encontrarem comida, não podem voltar. A voz dessa mulher é extremamente fria.
Ela parece não considerar esses colegas como iguais, mas sim como seus servos. Os outros colegas ouviram as palavras da mulher, e todos ficaram com raiva, mas não se atreveram a falar, apenas porque essa mulher e seu namorado são ambos despertos. E os talentos que eles despertaram são extremamente poderosos. Ambos têm talentos de nível B aterrorizantes. Suas habilidades são uma praga que pode facilmente infectar outras pessoas. Na noite passada, alguns colegas não obedeceram suas ordens e foram envenenados até a morte. E a razão pela qual eles puderam despertar talentos tão aterrorizantes não é sem motivo, porque esses dois têm AIDS. Após a mutação, todos os sintomas desapareceram, e eles ganharam um poder extremamente aterrorizante, justo quando alguns colegas estavam se preparando para sair em busca de comida. Mas foi nesse momento que o homem ao lado falou: "Pare, Dom Yushin, fique." Os outros saem para procurar comida. Dom Yushin, ao ouvir as palavras do homem, seu olhar imediatamente revelou uma expressão de desespero. "Liu Lei, o que você quer fazer?" E neste momento, ele já estava diante de Dom Yushin. Uma mão a agarrou diretamente pelo rosto. "Você é realmente jovem, hein? Normalmente, eu não gosto de te ver tão superior. Deve ser apenas uma novata, não?" Dom Yushin estava tão angustiada que quase chorou. Mas ela sabia claramente que não era rival de Liu Lei. Seu olhar impotente se voltou novamente para a mulher ao lado. "Li Shueqi, por favor, me ajude. Eu farei o que você pedir." Dom Yushin implorou. E essa mulher chamada Li Shueqi, ao ouvir suas palavras, instantaneamente mostrou um leve desagrado no rosto. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou de Dom Yushin. Ele a derrubou no chão com um tapa. "Vagabunda, você acha que seu corpo está limpo, não é? Sirva bem meu marido. Caso contrário, eu vou te despir e pendurar no prédio da escola." Li Shueqi disse, muito irritada. Quanto ao fato de seu namorado estar com outra, ela, naturalmente, não se importa. Afinal, quem pode ser uma pessoa decente com essa doença? Dom Yushin começou a chorar de maneira injustiçada. Mas Liu Lei não a mimava de jeito nenhum. Ele rasgou sua saia de forma brutal. Sob a luz do sol da manhã, ela emitia um brilho sedutor. Liu Lei não conseguiu evitar de engolir em seco. Mulheres como Dom Yushin são as mais sedutoras. Em seguida, Liu Lei não pôde esperar. Ele queria desfazer suas últimas amarras. Mas nesse momento, a porta se abriu novamente. Os antigos colegas de quarto entraram. "O que vocês estão fazendo? Não era para vocês irem procurar comida?" Liu Lei viu que alguém estava atrapalhando. Ele imediatamente disse com raiva. Os rostos de alguns colegas de quarto estavam cheios de pânico. Até uma garota estava prestes a chorar de medo. Mas antes que elas pudessem explicar, a figura de Liu Yan apareceu diante deles. Ela exalava uma aura que quase estava prestes a se tornar uma intenção de matar concreta. Seu olhar imediatamente se fixou em Liu Lei e naquela garota. Foram essas duas pessoas que a transformaram em uma pessoa vegetativa. Liu Yan é a verdadeira beleza da Universidade Jiangai. Mas, devido a ter uma doença mental, ela quase não tinha amigos. Isso chamou a atenção de Liu Lei. Li Shueqi intencionalmente atraiu Liu Yan para uma sala de aula vazia. E Liu Lei a forçou na sala de aula. E ainda tirou algumas fotos. Liu Yan naturalmente lutou com todas as suas forças. Mas ela, sendo frágil e delicada, não poderia ser rival de Liu Lei. Por fim, ela pulou diretamente pela janela. Embora não tenha morrido instantaneamente, mas Liu Yan, devido ao impacto em seu cérebro, ficou completamente em estado vegetativo. Após o incidente, devido ao poderoso apoio do pai de Liu Lei, eles não enfrentaram nenhuma responsabilidade. Continuaram a ir à escola sem preocupações. Mas a pobre Liu Yan, se não fosse pela mudança no mundo, nesta vida, só poderia ser um vegetativo. Ao ver Liu Yan aparecer, Liu Lei ficou tão assustado que quase se urinou. Não sabia se ela era uma pessoa ou um fantasma. "Você não se tornou um vegetativo? Como você apareceu aqui?" Mas Liu Yan não perdeu tempo com conversa. Ela imediatamente ativou seu poder divino e atacou os dois. Os três nunca imaginaram que Liu Yan atacaria assim. Eles sentiram uma enorme intenção de matarem Liu Yan. Um pequeno descuido poderia resultar em morte nas mãos dela. Portanto, Liu Lei e Li Shueqi não se deixaram levar pela despreocupação. Imediatamente, eles canalizaram a energia dentro de si. Ondas de névoa negra surgiram de seus corpos. Em seguida, elas imediatamente atacaram Liu Yan. Essa névoa estava cheia de maldições aterrorizantes. Podem facilmente invadir o corpo de uma pessoa, e então envenená-lo completamente. E mesmo que ele sobreviva, qual é o problema? Enfrentando ao mesmo tempo nós, dois despertos. Você só tem um caminho, a morte. Enquanto os dois pensavam que Liu Yan certamente estava condenada à morte. O movimento de Liu Yan apenas hesitou por um momento. Em seguida, ela imediatamente voltou ao normal.
Ela ignorou completamente o ataque de névoa de Liu Lei e Li Shueqi. Imediatamente, a palma da mão de Liu Yanyan explodiu com uma força aterrorizante. Essa força se transformou em um domínio direto, que envolveu todo o dormitório. No momento seguinte, o espaço à frente começou a se distorcer. Em apenas um instante, Liu Lei e Li Shue, que começaram a se contorcer. As expressões deles eram ferozes. Mesmo que lutassem, não podiam resistir ao ataque de Liu Yanyan, porque isso definitivamente não era um poder que um humano poderia usar. Isso estava completamente além da compreensão deles. Nós sabemos que estávamos errados. Li Shueqi fez seu último apelo por misericórdia. Mas isso era simplesmente incapaz de fazer Liu Yanyan parar o poder divino em suas mãos. Agora que sabemos que estávamos errados, o que fizemos antes? Vocês não perceberam que estavam errados, mas sim que estavam com medo. Imediatamente, Liu Lei e o outro se transformaram em uma fumaça branca e desapareceram completamente deste mundo. Os colegas de quarto ao redor, ao verem essa cena, ficaram todos aterrorizados. Que fez Liu Yanyan se tornar uma pessoa em estado vegetativo? Mas essas pessoas também não podem se desvincular da relação. Uma colega de quarto se virou e disse a Liu Yanyan. E em muitas ocasiões a fizeram passar vergonha na frente dos colegas. Seu corpo se voltou para essa garota. Originalmente, após matar Liu Lei e mais uma pessoa, a intenção de matar em seu olhar já havia desaparecido em grande parte. Mas ao olhar novamente para essas pessoas, originalmente, a intenção de matar que havia desaparecido reapareceu. Isso fez com que Liu Yanyan se tornasse uma pessoa em estado vegetativo. Era de fato Liu Lei e Li Shueqi, mas essas pessoas também não podiam se desvincular da situação. Eles já haviam isolado Liu Yanyan várias vezes antes, e em muitas ocasiões, a fizeram passar vergonha na frente dos colegas. Antes, ela tinha uma personalidade fraca e não ousava se rebelar. Mas agora, as delicadas mãos de Liu Yanyan se estenderam levemente em direção a eles. Instantaneamente, uma força invisível apertou seus pescoços. Essa força era extremamente violenta, elas simplesmente... Não havia nenhuma força de resistência. Não deveríamos ter te isolado antes. Por favor, nos deixe em paz. Diante das súplicas dessas pessoas, Liu Yanyan não hesitou. Elas eliminou todas diretamente. Neste momento, no pequeno dormitório, restaram apenas Liu Yanyan e Dong Yuxin. Dong Yuxin ficou assustada ao ver Liu Yanyan tão decisiva e implacável. Ela ficou completamente apavorada. Mas Liu Yanyan nem a olhou. Não atacou Dong Yuxin e simplesmente foi embora daqui. Após matar essas pessoas, o olhar de Liu Yanyan não estava mais turvo e sem vida como antes. Em vez disso, havia um toque de clareza. Do outro lado, eu caminhava em direção ao prédio da escola. Se não me engano, neste momento, Li Yong deve estar dentro do prédio da escola. Ele é um dos meus inimigos da vida passada. Naquele primeiro dia, eu não tinha despertado um poder muito forte. Mas Li Yong é diferente. Ele despertou o talento de atirador rápido de nível e devido à sua deficiência renal. Embora seja de nível E, seu poder de combate é comparável a um despertador de nível D comum. Ele é um dos despertadores mais destacados da Universidade Jiangai. Na vida passada, ofendi Li Yong em alguns aspectos. Ele me perseguiu em todos os lugares. Ele até tentou me prejudicar intencionalmente várias vezes. Na vida passada, não tive a oportunidade de me vingar. Ele morreu nas mãos de um espírito maligno. Nesta vida, eu certamente não deixarei passar. Dentro de uma sala de aula, aqui se reuniram dezenas de estudantes. Esses estudantes são tanto homens quanto mulheres. Mas o único que se tornou um despertador foi apenas Li Yong. Graças ao irmão Yong ontem à noite. Se não fosse pelo irmão Yong, não teríamos conseguido sobreviver. É verdade, o irmão Yong é tão poderoso, é praticamente um super-homem. Todos começaram a comentar. Li Yong ouvia os elogios das pessoas. Seu rosto imediatamente mostrou uma expressão de excitação. No futuro, se você me seguir, com certeza vai ter uma vida boa. Li Yong disse com um sorriso. Nesse momento, um homem de cabelos brancos e vestido de preto começou a se aproximar lentamente. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão, mas ele exibia um leve desprezo. Era como se qualquer pessoa diante dele fosse apenas uma formiga. Zhou Tian, seu bastardo, você ainda não morreu. Liu Yong imediatamente respondeu com raiva. Eu olhei Liu Yong de cima a baixo e sorri de forma significativa. Antes, você me humilhou tanto na sala de aula. Agora é a minha vez de me vingar.